nós não abrimos mão. Ter a oportunidade de compartilhar os ensinamentos de Jesus. Nós, como igreja, decidimos nos fundamentar na simples, rica e verdadeira Palavra de Deus. A cada ano, vemos com clareza o agir poderoso da mão dele. Pessoas que chegam nos nossos campos, muitas vezes sem clareza do seu real propósito. Mas Deus derrama nessas pessoas a sua graça e a sua bondade. Ter um profundo relacionamento com Deus e compartilhar isso de maneira leve e simples, como é seu Evangelho, é uma das nossas maiores missões. Nossa alegria de ser uma ponte para a transformação de milhares de famílias só aumenta a cada ano. Sabemos do real motivo e da importância de sermos um local de alívio. E nesses 20 anos de história, vemos centenas de pessoas entregarem suas vidas para Jesus e o reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Encorajar pessoas a viver com alegria, a encontrar seu propósito de vida e compartilhar da graça de Deus. E ser alívio para os que precisam. Somos muito gratos por você que decide fazer parte dessa história e queremos continuar alcançando ainda mais pessoas. E com certeza não abrimos mão de viver, amar e servir. Boa noite, CC Videira! Feliz aniversário, parabéns por esses 20 anos. Será que você pode dar uma salva de palmas para você, celebrar o seu coração? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, parabéns. Vira para a pessoa do outro lado e diz assim, parabéns. Independente do tempo que você tenha de casa, se sejam anos, se sejam meses, semanas, você faz parte dessa história, você faz parte dessa caminhada, você faz parte da CC Videira, então você precisa celebrar, porque 20 anos não são 20 dias, e nós somos muito gratos pelo seu coração, pela sua vida. Você que também está aí online com a gente, nós celebramos a sua vida, celebramos o seu coração, celebramos a sua jornada. Será que você pode baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pelo teu Espírito, Pai, pela tua palavra, Pai, porque aqui não se trata, Pai, de um bom discurso de um homem, mas é a tua palavra que tem poder de transformar, a tua palavra que tem poder de curar, a tua palavra que tem poder de libertar. Então, Deus, eu oro, Pai. Eu oro por essa palavra, Pai, penetrando em cada mente, em cada coração. Eu oro para o Senhor falando para cada pessoa aqui, cada indivíduo, porque o Senhor não vê uma multidão, o Senhor vê cada ser humano, cada pessoa. Então, Deus, eu oro por isso, Pai, pela vida de cada um. Nós queremos que nós sairemos daqui transformados, renovados, libertos, curados, Pai, pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu trago um abraço, um beijo para você do nosso quarto, a nossa família CC Videira Centro. Tenho um privilégio de pastorear junto com a minha esposa lá no nosso campus CC Videira Centro. Então nós somos uma família, uma casa com vários quartos. Então aqui eu não estou visitando, aqui eu estou em casa, lá você não está visitando, lá você está em casa. Então é um povo que ama você, um povo que celebra tudo que tem acontecido aqui nesse lugar e celebra esses 20 anos junto com você. Nosso pastor sênior está agora lá na Centro, CC Videira Centro, pregando. Por isso eu vim para cá, para estar aqui compartilhando uma palavra com você. E nós temos falado ao longo desses dias, né? Começamos ontem, na verdade. O nosso tema, o tema da nossa mensagem de aniversário é inegociável. Inegociável. Porque tem coisas que durante esses 20 anos foram inegociáveis, e tem coisas, essas mesmas coisas, pelos próximos anos que virão, pelos próximos 20 anos, pelos próximos 30, pelos próximos 40, permanecerão sendo inegociáveis. Por exemplo, estilo é inegociável, sim ou não? Estilo é inegociável, estilo é inegociável. Brincadeiras à parte, gente, mas é porque tem que estar à altura, né? Tem que estar à altura, porque 20 anos não são 20 dias, e a gente está aqui à altura para estar celebrando. Mas brincadeiras à parte, inegociável. A gente falou sobre relacionamento com Deus é inegociável.
O nosso relacionamento com Deus é inegociável e por causa disso, porque o relacionamento com Deus é inegociável, a natureza de Deus em nós vai ser inegociável. Porque nós nos relacionamos com Deus, nós vamos sendo transformados por Deus, e aí já não é mais a velha natureza, é uma nova natureza, não a natureza do mundo, mas a natureza que vem de Deus em nós. Isso é inegociável. E por conta disso, porque nós temos relacionamento com Deus que é inegociável, e porque nós temos a natureza de Deus que é inegociável, como consequência disso, como resultado disso, nós teremos lares sadios. Isso é inegociável para nós. Nós não abrimos mão das nossas famílias. Nós não desistimos das nossas famílias. Nós acreditamos no que Deus está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas famílias. Então nós não abrimos mão das nossas famílias. Isso é inegociável. E também relacionamentos saudáveis são inegociáveis. E aí hoje nós vamos continuar o que foi e o que continuará sendo inegociável para nós. Primeiro, inegociável. Inegociável para a nossa igreja. A graça de Deus é inegociável. Diga comigo, a graça de Deus é inegociável. Nós costumamos ouvir muito que a CC Videira é a igreja da graça. Sim ou não? Você já escutou isso? A CC Videira é a igreja da graça, é a igreja da graça, igreja da graça, e isso sim nós somos. Nós somos a igreja da graça, porque se nós somos a igreja de Jesus, não é a igreja de um pastor, não. Nós somos a igreja de Jesus. Jesus, ele é cheio de graça. Jesus, ele é cheio de compaixão. Jesus, ele é cheio de misericórdia. Então, nós seremos uma igreja cheia da graça. Nós seremos essa igreja que vive a graça de Deus. Sim, nós somos uma igreja da graça. E nós somos uma igreja cheia da graça de Deus. No nosso eu vejo, está lá dizendo, eu vejo uma igreja que é refúgio para os cansados, oprimidos, decepcionados, magoados pelo legalismo e pela religiosidade. Por causa dessa graça, nós podemos ver essa igreja, uma igreja que ela é refúgio. Uma igreja que ela é um abrigo para as pessoas que estão cansadas, para as pessoas que estão sobrecarregadas, para as pessoas que estão a ponto de desistir. Essa igreja é abrigo. Essa igreja é o refúgio. Eu fico imaginando se não fosse a graça de Deus. Eu estava durante essa semana, né? Quem aqui fez a retrospectiva? Quem fez? A retrospectiva aí da semana, celebrando, né? Ali minha igreja, a minha história, minha igreja, a gente celebrando a nossa caminhada. E eu vi muita coisa, eu passei ali por muitas fotos, muitos vídeos de momentos que eu tive, estações aqui na igreja. E aquilo ali falou muito ao meu coração assim, Rafael, se não fosse a graça de Deus, você não estaria aqui. Você não está aqui por causa de um pastor, você não está aqui por causa de um líder, você não está aqui por causa da sua esposa que te convidou para estar na igreja. Não, você está aqui por causa da graça de Deus. Foi a graça que te alcançou, foi a graça que te acolheu, foi a graça que te cuidou, foi a graça de Deus na tua vida. É pela graça, é por causa da graça, somente pela graça. Então, se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Eu lembro muito bem que eu tive a experiência, né, a minha experiência com Deus, a primeira vez que eu entrei aqui na igreja. Em 2005, a minha esposa veio, na época a gente namorava, ela veio para a igreja. E aí ela passou um ano me convidando, todo final de semana ela me convidava. E aí em 2006 eu decidi vir para a igreja, decidi conhecer essa igreja. E no momento que eu entrei por essa porta, na época era só lá no final, né, só aquela parte plana ali, era o nosso auditório. No momento que eu entrei por aquela porta, que eu passei ali, que eu cheguei na igreja, eu vi que não, esse lugar aqui é diferente. Eu cheguei ali cansado, eu cheguei ali sobrecarregado, cansado de uma vida vazia, cansado de uma vida sem propósito, mas nesse lugar eu encontrei refúgio, nesse lugar eu encontrei alívio, nesse lugar eu encontrei força, nesse lugar eu encontrei ânimo, nesse lugar eu entendi a minha identidade, eu entendi o meu propósito, nesse lugar, por quê? Por causa da graça de Deus. Será que você consegue trazer à sua memória? Será que você consegue trazer à sua memória o que a graça de Deus fez com você nessa igreja? O que a graça de Deus fez com você nessa casa? Como você chegou aqui, a pessoa que você era, de que é que você estava cansado, com o que é que você estava sobrecarregado? Será que você consegue trazer isso à sua memória? Porque a nossa igreja, ela não é refúgio para pessoas somente porque nós somos bonzinhos.
Não, o pessoal da videira é bonzinho, é legal. Não, a Sinara, ela é muito boazinha. Não, o Chico e a Thay, eles são muito bonzinhos. Não, o Vitão e a Danilo são muito bonzinhos. E aí essa igreja aqui vai ser refúgio para aqueles que estão cansados. Não é porque nós somos bonzinhos, é por causa da graça de Deus. Essa igreja é por causa da graça, é pela graça. Nós existimos pela graça, nós continuamos pela graça, nós crescemos pela graça, nós expandimos pela graça, nós alcançamos pela graça, nós abrimos campos pela graça, tudo pela graça de Deus. Porque Ele é bom e fez o que nunca nós poderíamos fazer por nós mesmos. Deus, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, Jesus é tão bom que Ele fez por nós o que nós nunca seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. E por causa da graça, a graça nos aproxima, a graça nos inclui, a graça nos envolve. A graça, ela envolve aquele que estava separado, aquele que estava à margem, aquele que não tinha mais contato, aquele que não tinha mais chance, aquele que não tinha mais oportunidade. A graça de Deus envolve essa pessoa. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. A graça nos incluiu no plano redentor dele, porque Deus tanto amou o mundo. Não foram umas pessoas, não foi um grupo de pessoas, porque Deus tanto amou o mundo, todas as pessoas, que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, a própria graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça, ela inclui. Por isso nós somos essa igreja da graça. Amamos ser essa igreja cheia de graça. Quando a gente fala sobre que nós estávamos separados, a palavra religião vem do latim religare, e ela expressa o nosso movimento em busca de nos religarmos com Deus. Mas a verdade é que nós não teríamos como nos religar por conta própria. A verdade é que quando nós fomos separados por conta do pecado, nós não teríamos como nos religar a Deus por conta própria, pelo nosso próprio braço. E aí é que entra a graça de Deus, aí é que aparece a graça de Deus, porque não se trata de ser bom o suficiente, não se trata de ser forte o suficiente, mas é tudo sobre a graça de Deus. Romanos 3, 23, abre a tua Bíblia aí, Romanos 3, versículo 23 e 24. Vocês estão comigo, amém? Você online aí está comigo, amém? Amém, glória a Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos, diga comigo todos, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não foi um grupo de pessoas, não foram somente as pessoas que estão fora dessas quatro paredes, não, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas não para por aqui, olha aí o que é que continua. Sendo justificados gratuitamente, não foi de qualquer forma, não, gratuitamente por Jesus, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. A graça, ela nos mostra que todos somos pecadores. Não são alguns, não são só uma parte, não. A graça, ela nos mostra que todos nós somos pecadores, que todos estávamos perdidos, que todos precisamos de perdão, mas a mesma graça, ela nos mostra que todos nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, porque Ele mesmo se entregou por cada um de nós. A graça, ela mostra isso. A graça, ela aponta para isso. A graça, ela revela isso nas nossas vidas. Efésios 2, versículo 8, diz assim: pois vocês, CC Videira, vocês são salvos não pela força do próprio braço. Vocês são salvos não pela sua habilidade. Vocês são salvos não pelo seu histórico positivo ou negativo, pois vocês são salvos pela graça. É pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por isso a graça de Deus é inegociável para a nossa igreja. A graça de Deus, não somente a graça que nós recebemos, mas a graça que nós vamos espalhar. Nós queremos ser essa igreja que as pessoas, elas recebem da graça, elas sentem a graça. Nós queremos ser uma igreja que tem cheiro de graça, que as pessoas cheguem nesse lugar e sintam uma atmosfera diferente. Sim, aqui existe uma atmosfera diferente. Essa atmosfera é de quê? É da graça de Deus. É esse Deus que acolhe, é esse Deus que aceita, é esse Deus que recebe, é esse Deus que está de braços abertos, é esse Deus. Mas essa graça, através dela, nós também somos capacitados para viver a vontade de Deus e não a vida de pecado.
A graça de Deus, ela nos capacita para viver a vontade de Deus e não a vida de pecado. Não é, não, eu vou viver aqui, a graça ela vai me levar a pecar mais, a graça ela vai me levar a errar mais, a graça ela vai me levar a uma libertinagem. Não, a graça ela é poder de Deus para viver a vontade de Deus. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, a minha graça, diga comigo, a minha graça, diga comigo, a minha graça é suficiente para vocês. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é o bastante. A graça de Deus é tudo que nós necessitamos. A minha graça é suficiente. Por quê? Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus, ela não é justificativa para uma vida de pecado. A graça de Deus, ela é poder para vencer o pecado. A graça de Deus não é, não, vai ser uma justificativa, desculpa, para viver uma vida de pecado, não. A graça de Deus, ela é exatamente o poder que nós tanto necessitamos para vencer essa vida de pecado, para vencer o pecado que nós estamos lidando. A graça de Deus é isso. A graça de Deus, ela é poder, ela não é poder para errar, e sim poder para acertar. Não, estou recebendo um poder da graça para errar. Eu vou errar no meu casamento, eu vou errar na minha família, eu vou errar no meu trabalho, eu vou errar na igreja, eu vou errar na minha vida como um todo. Não, quando nós recebemos da graça, nós estamos recebendo o poder que nós tanto necessitamos para acertar na nossa vida. É por causa dessa graça que, como igreja local, nós não acusamos, nós não condenamos e nós não julgamos as pessoas. Não, nós somos essa igreja que não condenamos, que não julgamos, que não apontamos o erro passado, o histórico das pessoas. Nós somos essa igreja. E às vezes as pessoas acham isso como algo ruim, mas não. Essa igreja, uma igreja cheia da graça, onde todos são bem-vindos. Todos os pecadores, inclusive eu e você. Essa igreja onde todos são bem-vindos. Todos os pecadores, inclusive eu e você. Porque nós lemos em Romanos 3 aqui. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas foram justificados mediante a sua graça. Sabe qual é a diferença muitas vezes de uma pessoa que às vezes a gente julga e a nossa vida? É porque um dia pessoas estenderam a graça para a gente e nós estamos hoje aqui experimentando dessa atmosfera, dessa vida com Deus, desse relacionamento com Deus. Então nós temos que ser essas pessoas que não vão viver para julgar, que não vão viver para apontar, que não vão viver para condenar, mas que nós sejamos essas pessoas que facilitam o ambiente, facilitam a experiência das pessoas com Jesus. João 8 fala sobre uma mulher, João 8, versículo 1 a 11, fala sobre uma mulher que foi flagrada em adultério. E aquela mulher, quando ela foi flagrada em adultério, as pessoas, os mestres da lei religiosos, vieram logo julgar aquela pessoa. Veio logo condenar aquela pessoa. Pegaram logo as pedras da justiça própria para lançar naquela pessoa. Não o seu erro, o seu passado, o seu pecado, o seu adultério. Mas aí acontece que da mesma forma que aqueles religiosos, eles queriam encontrar aquela mulher para julgar, condenar e apontar, a graça também encontrou aquela mulher. A graça por meio de Jesus encontrou aquela mulher. E aí Jesus chega naquele momento e diz assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele ficou esperando as pessoas atirarem a pedra. Aí ele ficou esperando aqueles que julgavam, que condenavam a tirar a pedra. E aí eles começaram a sair de um por um, deixando as suas pedras no chão. Eles começaram a deixar aquele lugar, até que Jesus chegou para aquela mulher e disse, nem eu te condeno, agora vá e abandone essa sua vida de pecado. O que isso ensina para mim e para você é que Jesus está dizendo para a gente, às vezes a gente está com uma pedra da justiça própria, pronta para lançar numa pessoa, pronta para julgar uma pessoa, pronta para apontar uma pessoa, e Jesus diz, ei, se você não tiver pecado, pode atirar. Mas se você tiver pecado, ei, joga essa pedra no chão. Joga essa pedra no chão. Porque o teu papel não é acusar. O teu papel não é condenar. O teu papel não é apontar o erro. O teu papel é apontar essa pessoa para Jesus Cristo. O teu papel é apontar essa pessoa para a graça. O teu papel é facilitar a experiência dessa pessoa com Jesus. O teu papel é esse. Nós amamos na nossa igreja criar esse ambiente. Criar esse ambiente onde ninguém é perfeito, onde todos são aceitos e todos podem ser conectados a Jesus por meio da graça. Todos podem ser conectados a Jesus por meio da graça.
E esse é um convite para cada um de nós. Não apenas receber da graça, mas liberar essa graça. Não apenas desfrutar da graça, mas estender a graça, porque a graça que nós recebemos de Deus é a graça que nós vamos liberar para as pessoas. A graça que nós recebemos de Deus é a graça que nós vamos liberar para as pessoas. Porque nós não vamos dar de qualquer canto, nós vamos dar para as pessoas tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. Nós recebemos graça, nós liberamos graça. Nós recebemos misericórdia, nós damos misericórdia. Nós recebemos perdão, nós damos perdão. Se você recebe graça, como é que você vai dar condenação? Se você recebe misericórdia, como é que você vai dar juízo para as pessoas? O nosso papel é dar para as pessoas, é estender para as pessoas tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. A graça que veio para mim, a graça que veio para você, ela também precisa encontrar outras pessoas. E Deus faz isso através da sua vida. Deus faz isso através dessa igreja. Essa igreja, como nós vimos aqui, ela é ponte para ligar pessoas a Jesus Cristo, para ligar pessoas até a graça de Deus, para ligar pessoas a uma verdadeira transformação. Essa igreja é essa ponte. Então não seja uma pessoa como essa igreja. Como igreja, você representa essa igreja, você é a igreja. A igreja não é simplesmente as quatro paredes, você é a igreja. Não seja uma pessoa que constrói muros no lugar de construir pontes. Você seja aquela pessoa que não, você estende a graça. Você libera a graça. Atos 10, 28 diz assim: Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus me mostrou isso. A palavra de Deus fala para mim e para você. Isso aqui diz que não cabe a nós apontar, julgar ou condenar. Não cabe a nós dizer quem é que merece mais ou quem merece menos. O que cabe a nós é apontar as pessoas para Jesus Cristo. O que cabe a nós é apresentar a graça de Deus para as pessoas. O que cabe a nós é dar oportunidade para as pessoas conhecerem Jesus. O que cabe a nós é isso da mesma forma como um dia eu e você nós tivemos essa experiência com Deus, é proporcionar essa experiência a outras pessoas. Para a gente ver isso, essa graça que é inegociável, ela vai nos levar também a uma humanidade que é inegociável. Uma humanidade inegociável. A nossa espiritualidade, quando a gente fala sobre uma humanidade inegociável, isso aqui diz para mim e para você o quê? Que a nossa espiritualidade. Muitas vezes a gente diz assim, não, eu sou muito espiritual, eu leio muito a Bíblia, eu oro muito, eu tenho muito tempo com Deus, eu estou ali nos cultos, eu estou no GC, entenda uma coisa, a nossa espiritualidade, ela não deve roubar a nossa humanidade. Mas pelo contrário, ela deve evidenciar a nossa humanidade. Rafael, como assim? A nossa espiritualidade não deve roubar a nossa humanidade. Pelo contrário, ela deve evidenciar ainda mais a nossa humanidade. Porque o poder de Deus, ele repousa na nossa humanidade e não no nosso falso heroísmo. Vou repetir. O poder de Deus, a minha graça é suficiente. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua humanidade, não no seu falso heroísmo. Então essa humanidade que não é uma mediocridade, não é nós vamos viver de qualquer forma, não é nós vamos viver abraçados ao pecado, apegados ao pecado, não. Mas nós sabemos que nós temos as nossas falhas, nós sabemos que nós temos as nossas lutas, nós sabemos que nós temos os nossos dias difíceis, e exatamente por isso nós precisamos da graça de Deus. Exatamente por isso. Eu vejo uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas. E que a coerência de vida e das atitudes fala mais do que as palavras. Exatamente por conta dessa religiosidade, exatamente por conta desse legalismo, exatamente por conta disso, você pode pensar, cuidado quando for falar sobre a graça, cuidado quando for apresentar a graça, cuidado quando for pregar sobre a graça, cuidado quando for ensinar sobre a graça, porque isso vai levar as pessoas a fazer o que elas querem fazer. Mas não é isso que a graça faz, essa não é a graça de Jesus. Que a graça de Jesus, Romanos 6, versículo 1 e 2 e versículo 14. Abre aí comigo. Romanos 6, 1 e 2. Diz assim: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Versículo 14. Olha aí o versículo 14. Pois o pecado não os dominará. Pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... A graça, ela nos leva a fazer não o que nós queremos fazer, mas a graça, ela sempre nos levará a fazer o que Deus quer que nós façamos. A graça, ela sempre nos levará a fazer a vontade de Deus. Porque eu repito, a graça, ela não é desculpa para pecar. Ela não é justificativa para pecar, ela é poder para vencer o pecado. Se trata de uma vida de viver debaixo da graça e não viver debaixo do pecado. Você não está mais em Jesus, na graça de Deus, você não está mais no domínio da graça, você não está mais no domínio do pecado, você não está mais aprisionado ao pecado, você está debaixo da graça de Deus. Agora, quando a gente fala sobre graça, é interessante que João 1,17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, diga comigo, a graça e a verdade. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso mostra que graça e verdade, elas sempre andarão de mãos dadas. Graça e verdade sempre andarão de mãos dadas. Na nossa igreja, nós somos uma igreja da graça, mas nós também somos uma igreja da verdade. Porque não tem como ser uma igreja da graça e não ser uma igreja da verdade, mas também não tem como ser uma igreja da verdade e não ser uma igreja da graça. Graça e verdade sempre andarão juntos. O que é que isso significa, Rafael? Isso significa que a graça diz é possível, a verdade diz é preciso. A graça capacita, a verdade ela corrige. A graça diz eu te aceito, a verdade diz eu te transformo. A graça diz eu não te condeno, a verdade diz agora vai e abandone a sua vida de pecado. Assim como aconteceu com aquela mulher flagrada em adultério. A graça encontrou aquela mulher, mas a verdade também encontrou aquela mulher. A graça que acolheu, a verdade que corrigiu, a graça que não condenou, mas a verdade que disse agora abandone a sua vida de pecado. Como igreja, a gente fala sobre isso. A gente fala sobre a graça, quando a gente fala sobre a verdade. Como igreja, nós respeitamos a estação de cada ser humano. Cada ser humano tem a sua estação. Cada ser humano tem o seu processo. Não dá para eu fazer o meu processo ser o processo do Chico. Não dá para eu fazer o meu processo ser o seu processo, não. Cada um tem a sua estação, cada um tem o seu processo, cada um Deus está agindo de uma forma, e o nosso pastor diz isso no livro dele, como igreja. Nós respeitamos a estação de cada ser humano, e temos a certeza de que se apontarmos para Jesus, e pregarmos sobre Jesus, essa mensagem é suficiente para a transformação de qualquer indivíduo. Apontar para Jesus, pregar sobre Jesus. O que é que a CC Videira está fazendo? Apontando para Jesus, pregando para Jesus. O que é que o A13 está fazendo? Apontando para Jesus, pregando para Jesus. O que é que o Inspire está fazendo? Apontando para Jesus, pregando para Jesus. O que é que o Somos Um está fazendo? Apontando para Jesus, pregando para Jesus. O que é que o Kids está fazendo? Apontando para Jesus, pregando sobre Jesus. O que é que os voluntários, os GC estão fazendo? Apontando para Jesus e pregando sobre Jesus. Isso é o suficiente, isso é o suficiente, porque vai vir graça, mas também vai vir verdade. Vai vir graça e também vai vir verdade, e assim nós vamos sendo moldados, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo libertos, assim Deus vai agindo na nossa vida. Nós não abrimos mão da nossa humanidade, não abrimos mão da nossa humanidade. Mais uma vez, não estamos nos referindo ao direito de falhar, ao direito de errar, ao direito de pecar, porque eu tenho a minha humanidade, eu tenho o direito de errar, eu tenho o direito de falhar, de pecar. Não é sobre isso, não é sobre isso. A gente está se referindo à consciência da nossa necessidade de Deus. Quando falamos sobre humanidade, nós estamos falando, eu preciso de Deus. Quando eu falo que eu sou humano, não é se acomodando, mas é reconhecendo que eu preciso de Deus.
Eu preciso da graça de Deus, eu preciso do poder de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus, eu preciso da direção de Deus, eu preciso da transformação, eu necessito de Deus na minha vida. Mas outra coisa que a gente vê como inegociável, a graça de Deus é inegociável, a humanidade é inegociável e isso faz o nosso fundamento, a graça é o fundamento, a humanidade é o processo. Aí a gente vai ver que a integridade é inegociável. Aí isso aqui já começa a ser o resultado de uma vida que vive cheia da graça, que se apega à graça, que abraça a graça. Uma integridade que é inegociável. Nós não negociamos o nosso caráter. Nós não negociamos a nossa integridade. Tem muita coisa que dá para a gente negociar, mas caráter e integridade não se negocia. Nós não trocamos o nosso caráter, a nossa integridade por qualquer proposta, por qualquer migalha. Não, caráter e integridade é inegociável. Nossa, eu vejo está lá. Eu vejo uma igreja fundamentada na transparência e na integridade. Integridade essa que começa na vida de quem? Na vida dos líderes. Começa na liderança. Uma liderança que não é somente sobre habilidades, dons. Não é sobre cantar muito bem, não é sobre pregar muito bem. Não é simplesmente sobre liderar muito bem, mas é uma liderança que é fundamentada na integridade. Pessoas que acima de tudo são íntegras. Pessoas que ainda acima de tudo têm um coração puro, um coração reto, um coração íntegro. Assim como a humanidade, a integridade ela é resultado da graça de Deus. Resultado da graça de Deus. Tiago fala sobre isso, Tiago 1:4. Diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Como é que eu vou ser maduro e íntegro? Se eu perseverar. Como é que eu vou ser maduro e íntegro? Se eu perseverar. A integridade que nós não abrimos mão é resultado da perseverança. Não é simplesmente algo que vai acontecer. Não é simplesmente algo fruto do acaso. Não, é fruto das nossas escolhas. Fruto da nossa decisão. Sim, existe ali a graça, mas eu e você, nós precisamos decidir desfrutar dessa graça. Decidir ser transformado por essa verdade. Decidir ser corrigido por essa verdade. Eu e você, nós precisamos decidir. Perseverar. Permanecer. Não desistir. Não abrir mão. Não deixar para lá. A palavra de Deus lá em João 15:5 diz. Palavras de Jesus. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, aí vocês vão dar muitos frutos. Porque sem mim, Jesus diz, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem a graça, nós não podemos fazer coisa alguma. Então como é que eu vou frutificar da integridade? Vai ser no meu muito fazer? Vai ser no meu muito tentar, do meu jeito? Não. Existe um segredo para a nossa integridade. Existe um segredo para o nosso caráter. Existe um segredo para ser moldado segundo o coração de Deus. Existe um segredo. Qual é o segredo? Permaneça em Jesus. Permaneça na graça. Persevere que você vai frutificar. A integridade vai ser algo natural. Não é algo que vai precisar ser forçado. Vai surgir naturalmente como um fruto surge de uma árvore. Essa integridade ela vai surgir da sua decisão de permanecer em Jesus, de permanecer na graça, de permanecer necessitando da graça e do poder de Deus. Integridade é inegociável, a graça é inegociável, a humanidade é inegociável, mas por último, a alegria, ela também é inegociável. A alegria, ela também é inegociável. Eu vejo uma igreja onde as pessoas novamente experimentarão a alegria de participar e dizer: eu tenho uma igreja. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria é inegociável. Então, Rafael,
Eu sempre vou ter essa alegria, mas e os dias difíceis, as lutas, os problemas? É possível ter alegria, mesmo em meio às nossas lutas. É possível ter alegria mesmo em meio aos nossos problemas. É possível ter alegria mesmo em meio às nossas dores. É possível ter alegria por quê? Porque a nossa alegria, ela não é fundamentada em algo externo, a nossa alegria é fundamentada em algo interno. A nossa alegria, ela não está alicerçada nas circunstâncias externas da nossa vida. Se tudo vai bem, a gente está alegre. Se tudo vai errado, a gente está triste. Não. A nossa alegria, ela está fundamentada e alicerçada em Jesus Cristo. Por isso essa alegria de estar na casa de Deus, ela é inegociável. A verdadeira alegria que não está fundamentada na ausência de problemas, mas que ela está fundamentada na presença do Espírito Santo. Ele é o maior motivo, Ele é o responsável. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão. Mas o fruto do Espírito é alegria. Alegria. Diferente da felicidade, que é circunstancial. A alegria, ela é um dos frutos do Espírito Santo. A alegria não fruto de circunstâncias externas, mas a alegria fruto de algo interno na nossa vida. Você tem o Espírito Santo, então você tem a alegria. Você tem o Espírito Santo, então você tem alegria. Alegria para vir para a casa do Senhor, alegria para estar na casa do Senhor, independente do cenário, independente do que falaram, independente das opiniões dos outros, a alegria de estar na casa de Deus, independente das suas experiências passadas, a alegria por quê? Por causa do Espírito Santo. Alegria é essa que não vai se limitar a esse lugar, mas que vai te acompanhar por onde você for, porque o Espírito Santo te acompanha por onde você for. É essa alegria que, se nós vivermos pelo Espírito Santo, estivermos fundamentados na graça, a alegria ela sempre vai ser o resultado. Sabe, eu quero te encorajar a hoje fazer isso de uma forma intencional. Não esperando que algo aconteça, não esperando algo fruto do acaso, não. Mas o que Deus diz para você hoje, é que Ele tem alegria para você, Ele é o motivo da tua alegria. Talvez você chegou hoje aqui, você achava que não tinha mais motivos para você se alegrar, mas Deus, Ele não sugere a alegria para você. Mas Deus, Ele está ordenando a alegria para você. Ordenando a alegria em meio à dor, ordenando a alegria em meio à frustração, ordenando a alegria em meio à decepção, ordenando a alegria em meio a toda circunstância, quando Ele diz lá em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, CC Videira. Novamente direi, alegrem-se. Como é que eu vou me alegrar sendo cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou me alegrar sendo cheio da graça de Deus? Como é que eu vou me alegrar na presença de Deus? Como é que eu vou me alegrar repousando sobre nós o poder dEle? Como é que eu vou me alegrar? Somente Deus. Eu quero te encorajar nesses 20 anos de CC Videira. Você não está aqui porque você é obrigado. Você está aqui por puro prazer. Nós nunca te obrigamos a estar aqui, mas você está aqui por puro prazer e com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje tem alegria para você. Fica de pé aí no teu lugar. Fica de pé no teu lugar. Levanta as tuas mãos para os céus. Recebe disso na tua vida. Recebe dessa graça. Recebe dessa humanidade. Recebe dessa integridade. Recebe dessa alegria. Deixa Deus moldar o teu coração. Deixa Deus moldar o teu caráter. Deixa Deus trabalhar não em quem você finge ser, mas em quem você é de verdade. Deixa Deus fazer o caráter dele em você. A integridade dele em você. A alegria dele em você. O prazer de estar na casa de Deus, o prazer de servir a Deus, o prazer de cumprir a missão de Deus. Será que você pode levantar as tuas mãos para os céus? Você pode declarar, você pode clamar, você pode adorar. Jesus, Jesus, Jesus.